conosco. Amém? Que bom estar aqui nesse culto da manhã, né, pessoal? Maravilhoso. Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor? Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Nós vamos meditar sobre uma libertação, não é? Jesus libertou um homem que vivia possesso por muitos demônios. Mas Jesus, com graça e misericórdia e autoridade, Jesus libertou esse homem da opressão do mal. Jesus é Rei, é Senhor. Amém? Feche teus olhos aí no seu lugar, antes de nós lermos a palavra do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus por essa manhã, por esse dia. E pedir que Ele continue falando conosco. O momento do louvor, o momento de adoração, o momento que nós atraímos a presença do Senhor a este lugar. Nós nos quebrantamos diante dEle. Nosso louvor, a nossa adoração subiu ao céu. Mas esse é o momento de ouvirmos a palavra em que do céu o Senhor fala ao nosso coração. Pai, nós queremos lhe agradecer por esta manhã preciosa, agradecer por sua presença neste lugar, agradecer pelos louvores que aqui foram ministrados, meu Pai, que subiu até o seu alto e sublime trono. Agradecer porque o Senhor é Deus, porque o Senhor está neste lugar, porque o Teu Espírito Santo, Pai, está se movendo aqui em nosso meio. Queremos agradecer, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. E queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor continue falando conosco esta manhã. Nós iremos ler a Sua palavra, Pai, e nós pedimos ao Senhor nos dê o entendimento desta palavra. E tudo aquilo a qual, meu Pai, possa ser usado para tentar cauterizar a nossa mente, que agora calha por terra, em nome de Jesus. Que esta palavra, Senhor, encontre um coração fértil para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém? Marcos capítulo 5, nós iremos ler versículo 1. Vamos lá? Está escrito assim: Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio do sepulcro ao seu encontro. Amém? Você pode sentar, você que está em pé, em nome de Jesus. Então, essa história, irmãos, é uma história muito conhecida, porque ela relata uma libertação de alguém que vivia de uma forma muito precária, não é? Alguém que era escravizado por espíritos imundos. E o mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele existe. Por mais que algumas pessoas sejam céticas, tentam desacreditar, acham que tudo se resume a este mundo físico, aquilo que os olhos veem, aquilo que a pessoa sente, aquilo que a pessoa ouve, não é? Mas o mundo espiritual, ele existe, ele é paralelo a este mundo físico. E aqui Jesus, ele chega nessa região, e o mundo espiritual, não é? Aqui é mostrado por meio desse homem que vivia possuído por espíritos imundos. Jesus, antes de chegar na região de Gadara, ele enfrentou com os seus discípulos uma tempestade no mar. O mar ficou agitado, você conhece a história, em que Jesus dá uma ordem ao vento, né, e ao mar, mostrando ali a sua autoridade aos discípulos. E os discípulos ficam se perguntando: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Então esse é o nosso Deus, o Deus poderoso, o Deus de autoridade, o Deus que libera a sua palavra, e todas as coisas têm que acontecer conforme a sua palavra. Então quando Jesus chega na região de Gadara, que era uma região que tinha aproximadamente 10 cidades, e era governada pelo Império Romano, e era uma região que havia muitos gentios, pessoas que não eram judias. Quando Jesus chega e ele pisa a praia daquela cidade, a Bíblia diz, como nós lemos aqui, que um homem possuído por espíritos impuros veio dos sepulcros, não é? Então ele vivia no meio dos sepulcros, dos cemitérios, e ele veio ao encontro do Senhor Jesus. Versículo 3, vamos ler. Esse homem morava nos sepulcros, nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo. Versículo 4, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele, e as algemas despedaçadas. Olha só, ninguém tinha força para dominá-lo, certo? Então, olha como a Bíblia descreve a vida desse homem. Ele vivia entre os sepulcros, e ninguém era capaz de
prendê-lo. Então não havia nenhuma pessoa naquela região forte o suficiente para prender aquele homem, para conseguir contê-lo. Muitas vezes amarravam ele com correntes e algemas, mas ele fazia o quê? Quebrava tudo. E aí, última parte do versículo 4 que nós lemos: ninguém tinha força para dominar. Grave isso daqui. Ninguém tinha força para dominar. A Bíblia diz que para entrar na casa de um gigante, de um valente, você precisa fazer primeiro o quê? Chamar outro valente, não é? Então, para se entrar na casa de um valente, tem que ser um valente maior. Então, esse lugar, esse território, era dominado por esta legião, por estes espíritos impuros. E ninguém naquele lugar era capaz de fazer alguma coisa contra. Ninguém tinha força suficiente. E as pessoas até tentaram fazer alguma coisa. As pessoas tentaram amarrar este homem, prendê-lo, né? Talvez fizeram ali algum remedinho, alguma coisa, alguma simpatia. Tentaram fazer algo para ajudar esse homem, mas ninguém tinha força para agir. Ninguém tinha força para dominar. Às vezes, irmãos, a vida, acontece algumas situações assim, que parece que a pessoa está impossibilitada de fazer alguma coisa. O mar está agitado, não é? As situações estão difíceis e parece que a pessoa está impossibilitada. Ninguém consegue ajudar, ninguém consegue fazer nada. Essa era a situação desse homem, até que Jesus chegou àquele lugar. Então as situações parecem ser impossíveis, as situações parecem que não tem outra alternativa nos olhos humanos, até Jesus se manifestar, até alguém clamar por Jesus. Então Jesus, ao chegar no lugar, aquele homem, possuído por espíritos imundos, que ninguém conseguia dominá-lo, foi até a presença dele. Foi se apresentar a Jesus e questionar o porquê Jesus estava naquele lugar, certo? Então, versículo 5, vamos ler. Noite e dia, ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Ao ver Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele. Na última parte do versículo 4 que nós lemos, ninguém tinha força para dominá-lo. Mas veja, Jesus chega na praia de Gadara e esse homem vem fazer o quê? Se prostrar diante de Jesus. Aqui, irmãos, o mundo espiritual, as forças malignas que operavam naquele lugar, estão reconhecendo a autoridade de Jesus. Eles estão reconhecendo quem Jesus é, porque eles vão se prostrar diante de Jesus. Eles reconhecem que quem está naquele lugar tem mais autoridade, mais força do que eles. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Esse é o Deus que você serve. Por isso você não deve ficar com medo de situações assim que possam acontecer, porque você serve um Deus que é maior. Você serve um valente maior. Amém? Não há impossível. Quando Davi foi encontrar os seus irmãos e ele viu a afronta que o Golias estava lançando diante do exército de Israel, Davi, conhecendo a Deus, Davi disse: quem é esse incircunciso, que blasfema contra o exército do Deus vivo? Veja, Davi não diz: quem é esse homem que está blasfemando contra mim? Quem é esse homem que está blasfemando contra o exército de Israel? Quem é esse homem que está blasfemando contra o rei Saul? Ele diz: quem é esse homem que blasfema contra o exército do Deus vivo? A posição de Davi diante de uma afronta, de um inimigo forte, de alguém valente, de alguém preparado para a guerra é diferente. Ele diz: essa afronta dele não é contra homens, simplesmente homens, mas é contra o Senhor. Quando Davi reconhece a autoridade do Senhor, o poder do Senhor, e que ele se prontifica a lutar contra aquele gigante, o Senhor dá a vitória de uma forma sobrenatural, irmãos? Um homem preparado para a guerra é atingido por uma pedra, Davi vai, corre rapidamente, as oportunidades que Deus dá, corre rapidamente, tira a espada de Golias, e com a própria espada do Golias, Davi corta a cabeça dele, Então, o Deus que nós servimos é maior do que qualquer adversidade, qualquer espírito mau, qualquer coisa que possa haver. Amém, irmãos?
Então, o demônio, os espíritos imundos chegaram e se prostraram diante de Jesus, no versículo 6, como nós lemos. Versículo 7. Clamando em alta voz: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Veja, eles sabem quem é que está diante deles, não é? Que tenho eu contigo, ó filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Aonde, irmãos, a luz se manifesta, as trevas não podem prevalecer. Não é verdade? Onde a luz se manifesta, as trevas não podem prevalecer. Quando os irmãos chegaram aqui no templo, estava escuro, não é? Ao ligar uma única luz, a diferença no ambiente já se manifestou. Então, quando Jesus chega num ambiente, quando a palavra de Deus se manifesta num ambiente, as trevas não podem prevalecer. Quando a palavra do Senhor se manifesta em nossa vida, as trevas não podem prevalecer. Outra hora, estávamos nós no império das trevas, dominado pelas forças das trevas, mas a palavra do Senhor se manifestou em nossa vida. E todas as amarras, grilhões, correntes foram quebrados. Amém? Porque o Senhor é maior. Amém, irmãos? Então, os demônios aqui chegaram reconhecendo o que o Senhor quer conosco, não é? Filho do Deus Altíssimo. Veja, irmãos, a reverência deles diante de Jesus. O que o Senhor quer conosco? Quando você entrega a sua vida a Jesus, irmãos, não há mais o que temer relacionado ao reino das trevas. Amém? Porque Jesus é maior. Não tem mais ao que recorrer ao reino das trevas, porque você serve a um rei soberano. Muitas pessoas às vezes vêm para Jesus, mas elas não foram totalmente, a sua convicção não está totalmente consolidada no Senhor. E às vezes ela ainda tem um certo tipo de respeito ou reverência pelas coisas das trevas. Vou contar um testemunho para vocês. Uma certa lida, cheguei na igreja e alguém falou sobre uma pessoa que viajou. E essa pessoa estava enferma. E nós estávamos orando por ela, fazendo campanha de oração, clamando ao Senhor por cura. E essa pessoa fez uma viagem. Ela viajou e alguém da família dela chegou depois para mim e disse: pastor, eu quero conversar com o senhor. Vamos conversar. Ela disse: pastor, olha, no interior está tendo aí uma festa. E essa é uma das festas que eles fazem no interior, você sabe como é que é, né? De consagração, apresentação. E essa pessoa foi para o interior para fazer lá um remédio para ser curado dessa doença. Recorrer a quem não devia recorrer, não é, irmão? Então tem muitas pessoas que não estão ainda com a sua fé consolidada e ainda guardam um certo tipo de temor, um certo tipo de reverência ao reino das trevas. Não, irmão, você agora faz parte do reino dos céus, do reino de Deus. Você serve um Deus maior, um Deus que manda, né, no céu, na terra, no inferno. Ele é o Deus de autoridade. Não há uma autoridade maior do que o Senhor. Amém? Não há uma autoridade. Então não há mais o que temer. Quando você entrega a sua vida a Deus, Deus é quem guarda. Fulano de tal ali, olha, cuidado com o fulano de tal, que ele é tinhoso, né? Cuidado com o fulano de tal, que ele é tinhoso. Tenha cuidado, irmãos. O reino das trevas é que tem que ter cuidado com o Deus que nós servimos, né? Como nós lemos aqui, ninguém conseguia deter esse homem, ninguém conseguia dominá-lo, como nós lemos no versículo 4. Mas chegou um valente maior. Não é verdade? Chegou um valente maior naquele lugar. Talvez alguém possa estar enfrentando situações que já recorreu a muitos lugares. Pessoas serem libertas das drogas, da prostituição, pessoas serem libertas, né, de ansiedade, de depressões. Recorreu a muitos lugares e parece que nada funciona. Parece que nada, né, vai adiante. Mas você está diante do Deus soberano. Amém? Você está diante do Deus soberano. Você está diante de quem pode de fato fazer algo em favor da sua vida. Foi o que creu a mulher que sofria há muitos anos do fluxo de sangue e gastou tudo o que tinha com os médicos. Irmãos, um doente, tudo que ele quer é ser curado, né? A pessoa está doente, ele gasta tudo. E tudo que a pessoa ensinar para ele, ele faz.
pessoa está doente ali, ele toma um remédio, não passa, ele toma outro, não passa, e alguém chega para ele assim, ó, se tu pegar a flor daquela árvore ali, fazer um chazinho, tu vai ficar bom. Irmão, a pessoa nem pensa direito, ela só quer se livrar da dor, ela vai, pega a flor, se for venenosa, se não for, ela não investiga, ela só quer ser curada do problema. Então a mulher do fluxo de sangue, ela só queria ser livre daquele mal, porque ela era considerada impura no meio do seu povo. Ela não tinha convívio com as pessoas, porque ela era considerada impura pelo fluxo de sangue. E quando ela ouviu dizer que Jesus estava no lugar que ela morava, ela creu no seu coração. Olha a diferença. Ela creu. Se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Eu ficarei boa. Ela creu no seu coração. Quantos remédios essa mulher não tomou? Não? Ela gastou tudo que tinha. Ela tinha bens. Ela gastou, vendeu. Mas ela creu que se ela tocasse no manto de Jesus, quando ela toca no manto de Jesus, que enfrenta toda dificuldade, você conhece a história, a cura se manifesta, não é? Muitas pessoas tocavam Jesus, mas nenhuma das pessoas que tocavam Jesus foi como o toque daquela mulher. Porque Jesus parou e disse, alguém me tocou. Aí os discípulos disseram, mestre, como é que o senhor pergunta, alguém lhe tocou? A multidão lhe aperta, a multidão lhe espreme. Jesus disse, não, alguém me tocou. E foi diferente, porque de mim saiu vida, de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Então quando você está na presença de Deus e você crê no Senhor, tem pessoas que vão apenas pela curiosidade, não é verdade? Muitas pessoas que acompanhavam Jesus estavam acompanhando apenas pela curiosidade. Algumas pessoas vêm porque acham legal o ambiente, porque têm uma amizade com alguém, porque acham legal a música, porque acham legal a estrutura. Mas o que vai fazer a diferença é a nossa fé, a nossa entrega ao Senhor, a nossa exposição real à palavra do Senhor. Falar, Senhor, eis-me aqui, minha vida, meu coração, a minha casa, tudo que tenho é seu, não é? Está diante do Senhor. Como o jovem rico que chegou a Jesus e queria, né, saber o que precisava fazer para herdar o reino do céu, para herdar a vida eterna. Jesus disse, guarda os mandamentos. E ele falou a Jesus que ele cumpria desde da sua infância os mandamentos. E Jesus, está escrito, Jesus amou aquele jovem. Jesus amou. E Jesus, né, disse a ele, mas te falta ainda mais uma coisa. Vai, vende tudo que tem e segue-me. Aqui Jesus, ele não está pregando, irmãos, a pobreza. Dizendo, para você me seguir, você tem que ser pobre de marré, não é? Não é o que Jesus está pregando. Aqui Jesus está expondo aquele homem que se colocou diante dele, que o coração dele não pode ser dividido. O coração dele não pode se render a outras coisas. O coração dele não pode constituir para si outro Deus. Somente o Senhor deve ser adorado, somente o Senhor deve ser exaltado. A Bíblia diz que aquele que ama pai, mãe, filho mais do que ele, esse não é digno dele. É uma palavra muito forte essa, não é? É uma palavra muito forte. Por isso Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas era aquilo que os discípulos estavam ansiosos, que eram questões da necessidade básica da vida. Comida, bebida e vestimenta. Eles estavam preocupados, ansiosos. Muitas coisas nos deixam ansiosos, não é verdade? Muitas coisas deixam as pessoas ansiosas. Aquilo que foge, às vezes, a sua força, o seu poder aquisitivo, aquilo que a pessoa não tem como ela fazer, ela fica ansiosa, principalmente pelo dia do amanhã, não é? E aí, como é que vai ser amanhã? O que nós iremos fazer? Como é que vai ser? E aquilo toma conta dela, a ansiedade. A ansiedade é sempre por coisas futuras, não é? Você fica ansiosa, preocupada. Jesus diz, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Mas quando ele diz para nós não ficarmos ansiosos por coisa alguma, ele está falando por conta dele que é Deus e que cuida da nossa vida. O Senhor cuida de você. Amém? Você crê que o Senhor está cuidando de você? Ele cuida, irmão, de você.
Ele cuida de você em todos os detalhes. Olhe para o seu corpo. Veja como o Senhor construiu essa máquina perfeita que é o seu corpo. O seu corpo, irmãos, é uma máquina perfeita. Não sei se você já teve a oportunidade de ir evangelizar nos hospitais, ou se não foi, se você já foi acompanhar alguém. Você já viu aquelas pessoas que fazem o procedimento da filtração do sangue? Como é o nome desse procedimento que dá? Diálise, né? Você já viu como é, irmãos? O órgão responsável, ele não consegue mais filtrar, tirar as impurezas, não é? Então vai lá e ele tem aqueles tubos e o sangue da pessoa fica ali circulando naquela máquina. Você já viu? Deus no seu corpo perfeito, Ele criou um órgão que faz esse processo. Deus, Ele cuida de você em todos os detalhes. Amém? Ele cuida de você em todos os detalhes. Então confia no Senhor, sirva ao Senhor com todo o teu coração, sabendo que o Senhor está agindo, que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano, que não há valente, que não há autoridade, que não há poder, que não há domínio maior do que Ele. Amém? Não há domínio, não há poder maior do que o Senhor. Então, esse homem aqui, possuído por espíritos imundos, foi exposto diante de Jesus e reconheceu a autoridade de Jesus. Vamos continuar lendo. Qual foi o versículo que nós paramos? 7, não é? Versículo 8. Pois Jesus lhe disse: sai desse homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muito. E rogava-lhe muito para que não os enviasse fora daquela região. Então Jesus havia dado uma ordem: espírito imundo, sai desse homem. Por isso ele disse: não nos atormente. Quando a luz se manifesta, as trevas não podem prevalecer. Não nos atormente. Aí Jesus perguntou: como é o teu nome? Ele disse: nós somos legião, porque somos muito. Havia as legiões, que eram um agrupamento de soldados romanos, que equivalia de 3 a 6 mil soldados. Muitos, não é, irmãos? Vejam como esse homem estava atormentado. De 3 a 6 mil soldados. Vamos estar dizendo: o nosso nome é Legião. Não era apenas um espírito imundo, um espírito impuro. Eram muitos. Chegava à casa dos milhares que estavam atormentando. Irmãos, imagine como difícil era a vida desse homem. Um homem atormentado, um homem sem paz, um homem sem descanso. Um homem sem alguém por ele. Vivia entre os sepulcros, ou seja, não tinha mais convívio com as outras pessoas. Porque quem é que vai viver no cemitério com alguém, né, irmãos? Não tinha convívio com as pessoas. Alguém que talvez as pessoas olhavam e falavam assim: esse aí não tem mais jeito. Essa situação aí, já fizemos de tudo. Já amarramos, prendemos com corrente, já usamos a força, não tem jeito. É só esperar a morte. Talvez até haviam pessoas céticas que não acreditavam mais que algo poderia ser feito. Mas Jesus chegou naquela região. E Jesus não faz as coisas à toa, por acaso. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele disse: de nada de mim faço, sem que primeiro o Pai me tenha revelado. Não foi você que escolheu o Senhor primeiro e disse assim: olha, Senhor, eu escolho servir o Senhor, eu escolho estar com o Senhor. Deus é quem escolheu você primeiro. Amém? Deus escolheu você. Como Pedro diz, né? Que o Senhor nos elegeu, nos escolheu, nos separou. Amém? Deus escolheu você e Deus, pela ação poderosa do Espírito Santo, convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Eu acredito aqui que você, antes de ouvir o Evangelho, você não foi correndo para alguém e disse: prega para mim, sem nunca ter ouvido, né? Às vezes era alguém que batia na tua porta e às vezes olhava pela janela, até fingia que não estava em casa.
Ou alguém que convidava, vamos à célula, vamos à igreja. Alguém que chegava assim, vamos ler a palavra. E no início aquela resistência. Mas aí o coração foi sendo quebrantado. E Deus foi usando as situações. Às vezes são situações de dor. Não é, irmãos? Às vezes são situações de dor. Quantas pessoas não são quebrantadas no meio da dor? Aí Deus foi usando as situações e você foi se achegando, sendo exposto à palavra, e o Espírito Santo foi quebrantando o seu coração, falando para você, essa é a melhor escolha, esse é o melhor lugar para você estar, sirva a esse Deus poderoso. Não é, irmãos? E hoje você está aqui, servindo o Senhor, adorando o Senhor, glorificando ao Senhor. Então veja, quão horrível não era a vida desse homem, mas Jesus chegou. Amém, amados? Jesus chegou. Então, esses espíritos imundos aqui, eles revelam, no versículo 10, que eles não queriam sair daquela região. Então, o lugar, o território, a geografia daqueles demônios era a região de Gadara. Aqui nós vemos os espíritos territorialistas, não é? Que tentam se apoderar de determinados setores. Você observa, se você dá uma olhada assim, de uma forma panorâmica, sobre uma cidade, sobre um bairro, você vai ver que há determinados lugares que acontecem coisas com uma frequência maior do que outras. Você vê lugares da nossa cidade, você vai ver que há lugares na nossa cidade, bairros da nossa cidade, que coisas acontecem com mais frequência do que outros. Por exemplo, até mesmo as estradas, lugares que você passa, eles colocam lá uma placa, não é? Lugares com alto risco em acidente, né? Aí você passa, tem várias cruzezinhas ali, colocadas ali naquele lugar. Então são regiões que espíritos imundos acham que são donos daquele lugar. Então a região de Gadara havia esses espíritos imundos, que não queriam sair daquela região, não queriam perder aquele território. Aí vem a missão da igreja. Vem a minha missão, a sua missão, de que quando nós somos expostos à palavra de Deus e a palavra penetra o nosso coração, o domínio da região em que nós estamos, ela muda. Por isso há guerra espiritual. Porque o inimigo não quer perder o domínio daquela geografia. Por isso, quando alguém se levanta numa casa para aceitar Jesus, ele é a primeira pessoa, não é? Às vezes uma guerra se levanta dentro de casa. Quando alguém decide aceitar Jesus, às vezes numa rua se levanta uma guerra espiritual. E qual é a resposta, pastor, para essas coisas? Como é que a gente faz diante disso? Permanece fiel, servindo a Deus, adorando o Senhor. Permanece olhando para o Senhor. Então os demônios não queriam sair daquela região. Versículo 11. Uma grande manada de porcos pastava perto dali no monte. E os demônios rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele assim permitiu. Então os espíritos imundos saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que era de uns 2.000 animais, precipitou-se pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram essas coisas nas cidades e nos campos. E muitos foram ver o que havia acontecido. Versículo 15. Quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, que fora possuído pela legião, sentado, vestido em perfeito juízo, ficaram com medo. E os que tinham visto aquilo, contaram o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Versículo 17, presta atenção. Então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do seu território. Então Jesus deu modo para o espírito imundo sair, eles não queriam sair da região e passavam uma manada de porcos. Por isso esta região era uma região de gentio, de pessoas que não eram judias, porque para os judeus essa profissão de cuidar de porcos era imunda, era impura. O judeu não trabalhava com porco, não é? Aí vem a parábola do filho pródigo, quando ele sai da casa do pai, que ele vai fazer justamente aquilo que para o seu povo, aquilo que para o seu pai era impuro, era imundo. É o que o inimigo, né? É que a carne nos leva a fazer longe da presença de Deus. Fazer aquilo que para Deus é impuro, aquilo que para Deus é imundo. Então, Jesus vai àquela região não por acaso.
porque Jesus vai àquela região para fazer desse homem um missionário naquela região. Nós vamos ver aqui mais à frente. Jesus, ele não fica naquele lugar. Em 10 cidades de pessoas que não eram judias, Jesus não permaneceu ali pregando. Jesus deixa um missionário naquele lugar para fazer a obra necessária. Amém, irmãos? Para fazer a obra necessária. Então os demônios, Senhor, olha, nos mande para aquelas manadas de porcos que estão ali. Então havia 2.000 porcos aproximadamente naquele grupo. E Jesus permitiu que assim seja. Eles foram, entraram os porcos, né? E aí os porcos fizeram o quê? Se lançaram no penhasco, se lançaram no mar. Suicídio coletivo do porco, né, irmão? Eu vi uma frase sobre essa história aqui. Alguém falou assim: o demônio é tão perverso, tão ruim, que nem os porcos decidem morrer do que ficar com eles. Então uma manada de porcos se lançou, e os fazendeiros, aqueles que cuidavam dos porcos, ficaram assustados com aquilo, né? Ficaram assustados com aquilo e foram chamar outras pessoas. As outras pessoas vieram, e quando chegaram, o que elas viram? Elas viram aquele que era endemoniado sentado, vestido e em perfeito juízo. Qual era a visão que as pessoas tinham daquele homem? Alguém atormentado, alguém perverso, alguém que não tinha jeito. Agora elas estão contemplando seus próprios olhos alguém que estava sentado, alguém que não era dominado, agora está sentado, né? Vestido, porque ele andava nu entre os sepulcros, se ferindo, né? E em perfeito juízo, ele andava gritando. Certamente alguém até falava para ele: te cala, rapaz, te aquieta. Nada, não é, irmãos? Agora eles chegam e eles veem uma situação totalmente diferente. É como o nosso Deus faz, não é? Quem conhecia você antes, talvez você já até ouviu as pessoas falarem assim: rapaz, quem te viu e quem te vê, não é, irmão? Quem te viu e quem te vê como tu era antes. Rapaz, tu não levava desaforo para casa, né? Contigo era olho por olho, dente por dente. Rapaz, tu não vai nessa festa. É mesmo? Tu não vai curtir, tu não vai aproveitar. Rapaz, tu mudou, realmente. Você era uma nova pessoa. Então as pessoas chegaram e elas contemplaram isso. O homem estava sentado, vestido e em perfeito juízo. O que faltava para este homem, agora tem. Veja, irmãos, ele não está sentado, vestido em perfeito juízo por outra causa. Ele está sentado, vestido em perfeito juízo, porque Jesus está presente. Amém? Esse homem está sentado, vestido em perfeito juízo, porque Jesus está presente. O que não tinha na vida dele, Jesus agora está presente, está acrescentando, está dando. Ele não tinha roupa, deram uma roupa a ele. Ele estava desajuizado, a mente abalada, falava coisa com coisa. Jesus traz, né, a ciência. Ele não tinha paz, ninguém que dominava ele, como nós lemos no versículo 4, ninguém tinha força suficiente. Agora ele está sentado, não está amarrado com correntes, não está preso a algemas, mas ele está sentado diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. E aí as pessoas que vieram ficaram assustadas com o que aconteceu. E eles ficaram sabendo dos porcos que se precipitaram. E eles devem ter pensado consigo: esses homens aí levaram um prejuízo grande. 2.000 porcos se lançaram no penhasco. Jesus pode nos causar outros prejuízos como esse. Senhor, é melhor que o Senhor saia daqui da nossa terra, porque nós somos pecadores. Ora, irmão, quando você ler outros textos, que Jesus chega em alguns lugares, as pessoas pedem que ele fique mais tempo, não é? Quando Jesus está lá em Sicar, da mulher samaritana, que ela vai à cidade depois de que Jesus revela a vida dela, diz: venham ver, eu encontrei o Mestre, o Messias, aquele que falou de toda a minha vida. As pessoas vêm, Jesus está ensinando, e elas pedem que Jesus fique com ela um tempo a mais. Jesus chegava nas casas, nos lugares, as pessoas sentavam para ouvir, elas queriam ouvir. Agora em Gadara, as pessoas dizem:
2.000 porcos. Se lançaram no precipício. Prejuízo financeiro. Senhor, nós somos pecadores, Senhor. Não fique aqui na nossa terra, é melhor o Senhor ir. Irmãos, as pessoas preferiram aqui, em alguns aspectos, as coisas deste mundo, as coisas materiais, do que o Senhor Jesus, estar com Jesus. É melhor o Senhor ir embora. E aí Jesus se retirou daquele lugar. Vamos continuar lendo? Versículo 18. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que ele permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: vai para casa, para a tua família, e anunciar-lhe quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a divulgar de Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Então, as pessoas pediram, os fazendeiros pediram: Senhor, sai daqui, nós somos pecador. E aí Jesus estava entrando no barco, o homem que fora liberto quer seguir Jesus, irmãos. Quer seguir Jesus. Aí Jesus impede, ele diz: não. Aí Jesus vai falar agora da missão. Primeiro chamado ele recebeu: vinde a mim, não é, irmãos? Você recebeu esse chamado? Amém. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Esse homem recebeu, ouviu o primeiro chamado, veio a Jesus, recebeu roupa, recebeu paz, recebeu domínio próprio, foi curado, liberto, restaurado, veio a Jesus. Agora Jesus dá a ele uma segunda ordem, um segundo chamado: você veio a mim, agora ide por mim, que é a nossa missão como igreja. Então você veio a Jesus, Jesus curou, libertou, sarou, perdoou os teus pecados. Agora nós nos enquadramos na segunda missão: ide por mim. Aí Jesus diz: volta para a tua casa, volta para a tua família, anuncia a eles quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Irmãos, esse homem é pregação viva. O testemunho desse homem é pregação viva. Que argumento as pessoas terão? Hein? Ele aprova. Tomé disse: olha, se eu não tocar nas suas feridas, eu não colocar o dedo lá, não é? Eu não vou crer, eu não vou acreditar. Tomé queria uma prova. Eu preciso ver. Só que Tomé era um dos discípulos, né, irmão? Aqui Jesus está mandando esse homem para a casa de pessoas que não eram judias. Jesus está mandando aquelas pessoas, para que elas possam ver. E eu imagino os curiosos perguntando a ele: o que aconteceu contigo? Tu está em perfeito juízo. E ele falando: foi Jesus. Eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Filho de Deus. Eu encontrei o valente maior. Eu encontrei alguém que fez algo pela minha vida e pode fazer por sua vida. Então esse homem se tornou naquela região um missionário, um ganhador de almas. As pessoas ficaram admiradas com o que Jesus havia feito. O seu testemunho é uma pregação. É uma pregação para as pessoas de dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho. A sua fidelidade a Deus e a palavra do Senhor é a sua pregação diária. Nós somos cartas vivas, amém, irmãos? Escritas pelo Senhor. Deus escreveu a Moisés nas tábuas da lei. Pedaços de pedra, o Senhor foi lá e escreveu os mandamentos. Na nova aliança que o Senhor Jesus fez conosco, o Espírito Santo escreveu as leis, os mandamentos no nosso coração, em tábuas de carne. Está fixado. Nós somos a pregação. Nós somos a carta que as pessoas lá fora leem e vejam assim: tem algo aí na vida desse homem, dessa mulher. Tem uma coisa diferente. Você é a pregação que o seu marido, que a sua esposa, que o seu filho, que o seu pai, que a sua mãe, que os seus amigos do trabalho leem. Fala assim: tem algo diferente nessa pessoa. Essa pessoa é justa naquilo que ela faz. Essa pessoa é justa nos seus negócios. Essa pessoa não tenta enrolar ninguém, não tenta passar a perna em ninguém. Ela é diferente. Essa pessoa é sincera, é verdadeira.
Se a pessoa é honesta, é correta, não é? No seu proceder, nas coisas pequenas, as coisas grandes, ela é fiel. Essa pessoa é diferente. É a sua pregação. Esse é o gatilho para que essas pessoas conheçam ao Senhor e se rendam ao Senhor e sirvam ao Senhor. Amém? Então, nós estamos enquadrados dentro desta segunda missão. Ide por mim. Eu não sei como era a sua vida antes de você aceitar Jesus. Já passou. Ficou para trás. O Senhor fez tudo novo. Agora você tem a missão de ir por Jesus. De anunciar a Jesus. De falar do amor de Deus, da graça do Senhor a outros, para que outros também o conheçam, assim como você conhece. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Você pode ficar em pé no seu lugar. Que nós possamos cumprir esse mandamento do Senhor. Ide por mim, não é?